Tudo é uma questão de perspectiva. É a forma como você vê. Você pode olhar o copo meio cheio e pensar assim: e o mesmo Deus começou a boa obra, vai fazer esse copo transbordar. Você pode olhar esse copo meio vazio e pensar assim: tá vendo? Deus não está fazendo. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu não devo estar agradando a Deus. Eu acho que eu não sou merecedora. Eu acho que o fulano merece mais que eu. É questão de visão. É questão de perspectiva. Ainda que seus olhos digam o contrário, declare na sua vida que a sua fé vai falar mais alto do que aquilo que você está vendo, ouvindo e sentindo. Senhor, mais uma vez na sua presença, porque desde o momento em que acordamos, a primeira coisa, meu Deus, que nós devemos fazer é honrar o teu santo nome, agradecer ao Senhor. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que hoje, mais uma vez, o Senhor fale conosco. O Senhor tem dado direções, tem dado caminhos. Então nos dê a capacidade de entender, meu Deus. Entender com fluidez tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Ajude-nos, fale conosco, traga-nos resposta do Senhor que vem do céu, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos, meu Deus, fazer a sua vontade, caminhar no seu caminho e ter as respostas favoráveis a nós, porque seguimos a sua direção. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Você sabe que cada pessoa vai ter uma perspectiva do que ela está vendo. Então, a perspectiva, ela geralmente, ela não é unânime. Cada um tem uma forma de enxergar as coisas. Então, você pode enxergar algo que você acha muito bonito, outra pessoa pode enxergar e não acha nada bonito, porque aquilo não é o gosto dela, porque não atraiu. Cada um tem uma perspectiva. Mas existe uma perspectiva, uma forma de enxergar que ela não muda, que ela é imutável, não deve mudar, na verdade, na nossa caminhada, que é a perspectiva da fé. Nós enxergamos com os olhos da fé. Nós não enxergamos com os nossos olhos. Eu não enxergo de uma forma humana. Ainda que eu esteja vendo, eu não estou contemplando aquilo, eu não estou vivendo aquilo, se não tem a ver com a promessa do Senhor. Então, ainda que eu esteja vendo algo dar errado, em alguma situação, eu vou enxergar com os olhos da fé. Que eu vou enxergar com aquilo que o Senhor me prometeu, com aquilo que o Senhor falou que seria, como o Senhor falou que seria. A palavra de 2026, de Isaías 54, é uma forma de enxergar. É uma visão. Foi dada a você um óculos com uma lente, de Isaías 54. Então, você vai passar esse ano todo, e para onde você olhar, você vai enxergar Isaías 54. Ah, mas isso aqui está bagunçado, mas eu enxergo Isaías 54. Ah, mas isso não mudou, mas eu continuo enxergando que a que não tem filhos vai passar na frente da que tem filhos. É uma perspectiva, é uma forma de enxergar, é uma forma de vestir aquilo como uma roupa na fé e viver aquela promessa. E na palavra, nós vamos encontrar diversas situações que a pessoa fala do que o coração dela está cheio. A gente fala o que está cheio o nosso coração. Sai da nossa boca o que tem dentro do coração. Não adianta dizer assim, não, escapou. Foi sem querer, eu nem queria ter falado, mas quando vi, falei.
é porque o seu coração está cheio. Nós só falamos daquilo que o nosso coração está transbordando. Então, se o seu coração está cheio de fé, de esperança, de expectativa, de canções, ainda que você esteja estéril, é isso que vai sair. Se o seu coração está cheio de dúvida, de medo, de questionamentos e de situações que te afastam do que o Senhor prometeu a você, é isso que vai sair da sua boca também. E aqui na palavra, eu trouxe algumas palavras para você, e eu começo em Números 13, no versículo 1, que diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eu fui cortando a palavra, porque ela é uma palavra um pouco mais longa, mas eu fui cortando ela. Então, o Senhor deu uma ordem a Moisés, Moisés fez. Escolheu 12 espias, falou assim, ó, vão lá e vão fiscalizar a terra, vão espiar a terra. Vão lá dar uma olhada de como que é e tal. Inclusive, essa palavra eu recebi do próprio Deus quando foi para a gente começar a conversar e a cogitar sobre uma igreja fora do Brasil. Ali. Isso é uma experiência particular minha. A bispa já tinha ouvido do Senhor várias coisas, tal, mas isso comigo, particular, algo que aconteceu particular comigo foi, vão espiar a terra. Ali, Moisés vai dar a linha. Se você continuar lendo, você vai ver que Moisés dá a linha para eles. Vão ver como é que é, qual é o tipo de fruto, né? Que tipo de gente tem lá, qual é o tamanho. Ainda ele fala, ó, tenham coragem, né? Tragam um dos frutos aí, algum fruto para nós, para a gente verificar e tal. Ele dá toda a linha do que deveria ser feito. E eles foram, eles fizeram, e até então, quando eles estavam ali espionando a terra, os 12, todo mundo concordava que era uma boa terra, que era uma terra incrível. Todo mundo estava concordando. Até aquele momento, todo mundo, então, concordou que viu com as coisas que eles viram e viram que as coisas eram boas ali. Só que isso vai mudar mais para frente por causa de alguns. Em Números 13, eu já pulo para o 27. Diz assim, ó. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E é de fato um lugar maravilhoso. Uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Podiam ter parado aí. Eles podiam ter parado aí ó, no 27. Porque aqui todo mundo estava falando a mesma língua. Você vê o princípio da unidade, né? Quando todo mundo fala a mesma língua, fique atento. Se você tem uma pessoa na sua empresa, na sua equipe, na sua família, que ela é a única que fala uma linguagem diferente, está todo mundo confiando em algo, mas tem aquele. Mas eu não sei o quê, porque precisa ver, porque tem que analisar. Eu não estou falando de fazer as coisas, trocar os pés pelas mãos, não. Eu estou falando de que está todo mundo numa mesma fé. Isso funciona, isso é para qualquer lugar. Isso é para a sua empresa. Está todo mundo ali reunido e tem um que se levanta lá e começa. Mas vocês têm que ver como é que está a crise, como é que o povo está, como é que está o governo, como é que está não sei o quê. Tira. Pode tirar. Não, mas ele é muito bom e tal, não sei o que, ele vai contaminar os outros. Porque foi o que 10 fizeram aqui. 10 tiveram o poder de contaminar uma galera. Todo o restante foi contaminado. Se rebelaram contra o Senhor por causa de 10. Um começou a contaminar o outro. Se eles tivessem parado aqui, de fato, a terra é muito boa, né? Deixa eu ver aqui, é um lugar maravilhoso, tem muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, que eram frutos gigantes. É uma terra muito boa. Pronto. E aí, o que a gente tem que fazer? Confiar em Deus, que se o Senhor mandou a gente fazer, então Ele nos dará a vitória.
Tem desafios? Claro que tem desafios. Em qualquer lugar que você for, vai ter desafio. Se você escolher não ir, você terá um desafio. Se você desistir de algo que Deus deu para você, também tem um desafio para passar. Tudo tem desafio. Tudo tem escolhas, todas as coisas que você escolher, ou tudo aquilo que Deus colocar diante de você, ou até situações naturais do nosso dia, tem desafios a serem vencidos. Tudo tem desafio. Se você tem filho, você terá desafios. Se você não tem filhos, você também terá desafios. Se você tem uma empresa, tem desafios. Se você for só funcionário, tem desafios também. Se você escolhe ter uma vida mais saudável, você tem desafios, renúncias. Se você escolhe não ter, você também vai ter desafios e renúncias. Não para o bem, mas para o mal. E isso, se você escolhe casar, você tem desafios. Se você escolhe ficar solteiro, você vai ter desafios. Tudo. Aqui, podiam ter parado aqui. E seguido. E vivido a promessa. Porque às vezes há coisas que o Senhor manda a gente fazer para saber exatamente o que vai sair do nosso coração e saber o que é que nós vamos colocar para fora. E não porque Ele não saiba, mas para que nós tenhamos a consciência de quem nós ainda somos. Deus tem trabalhado para revelar os corações. E você quer ver um choque maior? É revelar o nosso coração para nós. Sabe aquelas atitudes que você jurava que nunca mais ia fazer e você faz? É isso aqui. Sabe aquelas coisas que você jurava que nunca mais falou, pensou, agiu, aí Deus te coloca num teste. Vai lá espiar a terra, então. Vê lá como é que é. Aí bota para fora tudo aquilo que às vezes você mesmo ocultou. Encobriu. E está lá. E às vezes o Senhor nos coloca em desafios e em situações para que nós tenhamos a clareza de quem nós realmente somos. De quem dá para contar e de quem não dá para contar. Às vezes desafios que se levantam internamente, às vezes dentro da sua casa. Às vezes você viu algo na sua casa, na sua família. Você fez algo errado, você tropeçou, você errou e tal, se arrependeu. É ali que você vai saber os que estão junto de você e os que estão contra você, os que estão felizes com a queda. É dentro das empresas que, às vezes, quando uma empresa está passando por uma dificuldade, que você vai saber qual é o tipo de funcionário que você pode contar em momentos difíceis e qual é o tipo de funcionário que é dispensável. Aí você vai saber os que estão com você e os que não estão. Isso é simples de perceber. Basta uma situação como essa aqui. Vão lá espiar a terra. Vão lá ver como é que é. Vão lá sentir, perceber. Sintam o ambiente. Você espiar a terra sinta o ambiente. Vai sentir aquilo, vai entender aquilo, vai viver aquilo um pouco. É viver aquilo. E falaram, aí no 28 já começam. Mas o povo de lá é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Até aqui, como eu disse, começaram a falar, aí já foram para uma outra linha. Aí você vai falar assim, mas eles só estavam explicando o que tinha lá. Mas vai continuar isso aqui. Eles vão dar sequência. Porque nós também temos uma fé inteligente. Nós não negamos a realidade. Quando eu e o Murilo viemos a primeira vez espionar a terra, a gente viu muita coisa, mas a gente também viu muitos desafios. A gente não negou a realidade. Tem isso, é assim, é dessa forma, tal, porém tem assim, 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 assim. A frase que sempre vinha da boca da bispa é: se Deus estiver nisso, tudo vai fluir de uma maneira assim incrível. E fluiu. E fluiu que nada precisou ser forçado. Então, você vai saber. Então, a gente não nega a realidade. Está assim, 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 assim. Mas se o Senhor nos enviou, Ele nos dará a vitória. Qualquer situação,
A situação financeira do país, do mundo, está dessa forma. Mas se o Senhor nos deu um sonho, o mesmo Deus que começou a boa obra, terminará. Então é isso. Aconteceu isso aqui, não deu certo isso, mas o Deus que sabe de todas as coisas pode estar dando um livramento. Você serve um Deus que não sabe errar. Você serve um Deus que não sabe falhar. Então, em qualquer situação, você não nega que aquilo esteja acontecendo, mas você combate o que você está vendo com a fé, com a promessa que o Senhor deu a você, com as palavras que o Senhor deu a você. Ontem eu vivi uma situação que a gente estava fazendo algo e a gente precisava que algo acontecesse, fluísse, fechasse aquele negócio e tal, e não fechou. E no momento que aquilo aconteceu, foi cedo ainda, foi bem de manhãzinha. Eu tinha acabado de fazer uma oração, foi instantâneo. Eu estava fazendo uma oração em relação àquele assunto, eu recebo a mensagem na hora. Não deu certo isso aqui e tal, não fluiu, ok? Então, é isso. No momento, assim, dá aquele gelo interno, é nesse momento que vai sair o que está dentro de você. Naquele momento, eu parei, fiquei um pouco em silêncio. Aí eu falei para Deus assim, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não sabe errar. E eu acabei de fazer uma oração. E o Senhor acabou de responder. Nem sempre as respostas são positivas. Nem sempre as respostas são como nós queremos. Mas Deus tem informações que eu e você não temos. E que lá na frente nós vamos entender o porquê. Deus não erra. Deus não falha. Ele não se esquece. Ele não retrocede. Ele dá livramentos. E muitas vezes uma situação dessa é para extrair o que está dentro de nós. Aí eu chego à noite e a Maria pergunta para mim, mãe, você ficou triste porque aquilo lá não deu certo? Aí eu falei para ela assim, não, minha filha, Deus não sabe errar. E Deus tem planos para nós muito melhores. Porque se esse aqui não fluiu, é que Deus tinha outros planos para nós. Deus não sabe errar. Ele não sabe falhar. E é isso. Aí é de pessoas como Josué e Caleb que nós temos que nos cercar. Porque nessa situação aqui, Números 30, quando o povo começou a falar disso, em Números 13, 30, no próximo versículo, Caleb já começa. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse. E disse, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Caleb teve o discernimento de que aquele povo estava indo para uma linha que não deveria ir. Quando aquele povo começou a falar, um povo grande, tem isso, tem aquilo, Caleb já entra no meio e fala assim, opa, fecha a boca todo mundo aí, calem-se, fiquem quietos. Essa versão aqui que eles me deram, está uma versão calminha. Tem uma versão que Caleb dá um esporro neles ali. Fica quieto todo mundo, fica quieto. Não é para vocês falarem besteira. Não está assim, essa é a minha interpretação. Mas o fica quieto tem. Fica quieto, todo mundo. Ali. Vocês estão indo para uma linha que vocês não podem. Vocês estão falando de um jeito que não dá. E às vezes tem gente ao nosso redor que é mais fraca do que a gente. Tem gente que precisa de um pouco mais de força, de estrutura. Aí começa. Porque eu acho que é isso. Porque eu acho que é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, vai contaminando. E vai contaminando, e vai contaminando, e pega um daqui, pega um de lá, e tal, não sei o quê. Pronto, tomou o desespero total. Só que o Caleb teve um discernimento, e nós temos que ter esse discernimento em momentos assim, em momentos decisivos, quando você está esperando uma resposta e a resposta vem contrária, quando você está esperando uma porta aberta e a porta se fecha, quando você está esperando que algo aconteça e aquilo não acontece, você tem que estar cercada de gente como Caleb e Josué, e você tem que agir como eles. Opa, vamos parar.
Quando começar o assuntinho em família, porque eu acho que não vai dar, porque eu acho que isso, porque está ruim aqui, porque, olha, isso aqui vai dar um problema. Então, fecha a boca todo mundo. Aqui, a gente não conversa sobre derrota. A gente conversa sobre vitória. Os nossos olhos estão firmados na promessa que o Senhor nos deu, não no que está acontecendo. Quando a pandemia se levantou, saiu de muita gente que estava dentro. Muita gente viveu situações ali, se desesperou. Você deu para perceber, os que estavam firmados em Cristo, seguros. Ah, mas e morrer e tal, não sei o que. Você não vai viver com Cristo? É lucro para você? Isso aí é um ganho para você? Não é? A gente não quer, né? Mas se acontece, é lucro. É vida eterna. Então a gente viu os que estavam firmados e os que não estavam. Aí crise não sei da onde, dá para saber os que estão firmados e os que não estão. Às vezes tem gente que até fala, tem uma ótima boca para falar. Fala que é forte, que é firme, que está em Cristo, que é resiliente e tal. Bate um probleminha na porta, pronto, se entrega. Ai, meu Deus, estou com medo. É o que está dentro do coração, é o que está cheio, o coração. Eu vi a história de alguém, quando eu cheguei aqui com um furacão, e deu um furacão mais forte em 100 anos, logo que a gente chegou. E eu e o Murilo, a gente não sabia nada de furacão, o que se fazia, né? E realmente é uma situação assim que quando você sai parece que o mundo é o apocalipse, está acabando. Você vai no mercado, não tem mais água, não tem mais papel higiênico, não tem mais nada, está tudo vazio, estrada, todo mundo meio que indo em busca de coisas que estão faltando, pilha e tal. Foi uma situação bem caótica ali. Aí eu e o Mu, a gente brinca, né? A gente estava levando aquilo meio que, né, não sei, porque a gente nunca viveu um furacão, foi a primeira vez e tal, mas confiando em Deus. Algumas pessoas saíram, outras ficaram, nós ficamos em casa e enfrentamos o furacão dentro de casa, ali, porque críamos que o Senhor guardaria. Inclusive, o furacão passou exatamente em cima da igreja de Kissimmee. O mapa tem lá, o olho do furacão está bem em cima aqui da igreja, passando pela igreja, nada. Igreja intacta, no outro dia, nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque o Senhor guardou, tenho certeza absoluta. Mas eu ouvi a história de uma pessoa que ela disse para mim assim que ela viu o negócio da situação do furacão e falou assim, vamos fugir, vamos embora daqui. Vamos migrar para outro lugar, tal, porque eu estou tensa, vamos lá. O marido dela falou assim, nós não vamos. Nós vamos ficar. Nós não vamos fugir, nós vamos ficar aqui. Até porque as estradas estavam congestionadas, os postos estavam acabando o combustível, uma confusão mesmo. Nós vamos ficar, nós não vamos sair. E aí eu ouvi essa história de que ela então acamou. Quando disse que não iam fugir, ela acamou. Ela perdeu as forças e ela acamou. Saiu o que estava no coração. É ali. Depois diz que acamou, mas depois dormiu tranquilamente, que nem viu o furacão passar e tal. Mas no momento que aquilo estava acontecendo, saiu o que aquele coração estava cheio. Dúvida, medo, insegurança. Será que Deus vai guardar mesmo? Será que Deus pode livrar mesmo? É isso aqui. É esse tipo de pessoa. Que às vezes você está cercado de pessoas que elas até podem dizer, que elas até podem ir espiar a terra. Elas podem até estar junto, fazer parte dos 12. Ter ido espiar a terra, olhado, pisado. Mas vai sair o que está no coração dela. O primeiro gigante que passar diante dela vai pensar assim, aquele lá realmente, eu acho que para nós isso aqui é muito. Se Deus mandou. Deus não começa algo para não terminar. E às vezes Deus quer saber o que vai sair do seu coração. Caleb mandou aquele povo ficar quieto. Por quê? Porque Caleb já via com os olhos da fé. Ele cria. Fica quieto todo mundo. Só vamos lá. Caleb, você vê que ele tem uma praticidade. Para. Só vamos. E nós vamos vencer aquilo lá com facilidade. Vamos parar de falar. Só vamos lá fazer. Se o Senhor mandou a gente ir, então vamos lá.
Mas eu tenho certeza que o Senhor fez isso para revelar o tipo de gente que estava ali cercando, perto, próximo. É maravilhoso você estar rodeado de gente que levanta a sua fé. É maravilhoso. Quantas vezes, em determinadas situações, diante de várias situações, quando a gente era tomado de medo, insegurança, incredulidade mesmo, viu? Ah, foi só um medo. Não, foi incredulidade mesmo. A bispa vinha com uma palavra e sempre com o mesmo tom, na mesma tranquilidade. Se o Senhor começou, Ele vai terminar. Se Deus mandou, Ele vai fazer. O que eu posso fazer, ela sempre fala isso, né? O que eu posso fazer é orar. Eu posso orar. E se Deus começou isso, Ele vai financiar. Pronto. Era o que bastava. Contaminava todo mundo para o lado bom. Agora fica junto de alguém que começa a te acelerar. Porque vai acontecer isso. Porque isso aqui está um problema. Então, não sei o que lá. Você começa a ver como aquela pessoa vê. Você começa a enxergar como ela enxerga. Você começa a ter a perspectiva humana das coisas. E nós temos que ter a perspectiva da fé. Em Números 13, 31 diz: mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Pois eu paro aqui. Porque além deles saírem fazendo fofoca para as pessoas, eles aumentaram a história. Então eles começaram a falar mal da terra, que o próprio Deus tinha mandado eles espionarem. E aí você tem que pegar na sua vida. Às vezes Deus deu algo a você, seja uma terra, seja uma família, seja um casamento, sejam filhos. Você tem que tomar cuidado. Porque se você olha para esse casamento, que às vezes está uma bagunça, com o olhar humano, você começa inclusive a falar mal daquilo que o Senhor deu a você, ao invés de olhar com os olhos da fé e da promessa. O Senhor me deu esse casamento, então o Senhor tem que me ajudar a conduzi-lo. Que eu não tenho capacidade, então me ajuda. Às vezes com filhos, eu faço essa oração frequentemente a Deus. Ó Senhor, o Senhor me deu essas meninas, eu preciso de ajuda para educar elas, porque muita coisa faltou para mim. Como é que eu vou dar coisas para elas se faltou muita coisa para mim? Então o Senhor vai ter que me ajudar a conduzir. Esse é o olhar da fé. Ou eu posso olhar e falar assim: não sei criar criança, não sei criar essas meninas, então assim, cuida aí, Senhor, pode cuidar, mas não fazer a minha parte também? Às vezes Deus mandou você para um lugar e aquele lugar tem seus desafios do próprio lugar. Qual é a forma que você está olhando para aquilo? Eu acho que eu não deveria estar aqui. Eu acho que isso aqui não é para mim. Eu acho que isso aqui é demais para mim. Será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que isso aqui não é muito para mim? Ou será que isso aqui não é pouco para mim? Deus mandou você? Deus escolheu você? Então está escolhido. Não tem questionamento, tem confiança. Aí, às vezes você pode começar a falar mal daquilo que é bênção, porque eles estavam falando mal de uma terra frutífera e boa para eles. E às vezes a gente pode estar falando mal de coisas que são bênção, que vieram para ser bênção na nossa vida, e de coisas que são frutíferas. Elas podem ainda não estar dando os frutos esperados, mas dizer que é infrutífera não é. Isso não. Aí esse povo, além de contaminar, eles aumentavam a história. Por isso, você tem que pegar as pessoas que estão ao seu redor e que elas não enxergam e não pensam como você. Tira de perto de você. Porque o espírito ali mais forte vai vencer. Se você pode estar dizendo: eu tenho o espírito mais forte, isso é o que você acha. Até juntar 10 ao seu redor e começar. Não, porque isso, porque está acontecendo isso. E você começar a enxergar como eles enxergam. Você enxerga com esperança. Você enxerga com a promessa.
Você enxerga com aquilo que o Senhor falou para você. Não com aquilo que você está vendo realmente, mas com aquilo que o Senhor prometeu. E aí, continua no 33. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, nós sentíamos como gafanhotos. E para eles, de fato, éramos gafanhotos. Pronto. O que estava no coração dos espias? Nós éramos como gafanhotos. Nós somos tão pequenininhos. Olha como nós somos pequenos. Olha como nós não temos capacidade. Aí Deus vai lá e abre uma porta enorme para você, como foi para eles. Abre uma porta enorme, incrível, aquela que você esperou a vida toda. Aí você chega lá e fala, não é porque eu não sou capaz, é porque eu não tenho estudo, é que a fulana que está lá, ela sabe mais que eu, ela é mais inteligente que eu, ela consegue mais do que eu. Eu realmente, assim, eu sou um gafanhotinho, eu sou, assim, o ralé do ralé e tal. Esqueceu que Deus pode tirar pessoas de trás das ovelhas e transformá-las em pessoas importantíssimas, como fez com Davi? Esqueceu do Deus que escolhe aqueles improváveis mesmo? Aqueles que você olha e você pensa assim, isso aí você não dá nada para ele. E, de repente, Deus usa aquela pessoa de uma maneira incrível, que ela consegue transformar tudo ao redor dela. Esqueceu? Às vezes, Deus te deu algo que pode parecer assim, pesado, difícil, complicado para se resolver. Mas se Ele deu para você, se chegou às suas mãos, é porque Deus tem informações que nós não temos. Deus vê a obra terminada já. Ele já vê a obra completa. Nós vemos o processo dela, mas Deus já vê a obra completa. Então, se Ele começou aqui, significa que Ele já está vendo o resultado dela lá na frente. Se Ele deu algo a você, se Ele confiou algo às suas mãos, então, Ele sabe que você vai dar conta, Ele sabe que você vai conseguir, Ele sabe que você tem a capacidade de fazer aquilo, só precisa mudar a visão. Só precisa mudar a perspectiva de como você está enxergando as coisas. Só precisa mudar as pessoas que estão cercando você. Às vezes você está cercada de gente que não compactua com a mesma fé que a sua. Sai desse meio. Às vezes é a sua visão mesmo. Uma visão amedrontada, olhando mais para as circunstâncias do que para aquilo que o Senhor prometeu, do que para aquilo que o Senhor está falando. Ai, parecíamos gafanhotos, eles eram mais fortes. Aqui falou o que tinha exatamente no coração deles. Eles falaram com a perspectiva deles, e não do que eles estavam vendo. Eles falaram daquilo que eles sentiam, e não com o que estão vendo. Às vezes, você está no meio de uma conversa, mulher tem muito disso, e a pessoa está falando com ela, e aí começa a falar assim, é porque você é tão inteligente, você é tão bonita. Eu? Ai, nada, sou nada, eu não entendo as coisas com muita facilidade e tal. Você fala daquilo, da forma como você se enxerga. Você está falando com a perspectiva, com a sua perspectiva, do jeito que você vê, do jeito que você enxerga. Se aquilo você enxerga que é muito difícil, então é. Realmente é, porque é o que você acredita. Se você está olhando e diz que Deus pode mudar leis e mudar situações para beneficiar você, então pode. Porque Ele é o Deus do impossível. E aí, por causa de 10, aquele povo todo foi prejudicado, menos aqueles que agiram com uma fé sobrenatural. Falaram de um jeito sobrenatural. Aquele povo virou um desespero. Aquele povo queria matar os líderes, queria matar Moisés. Aquele povo se desesperou, virou uma bagunça. O Senhor ficou irado, revoltado. Ali, eles findaram com algo. Era um portal para eles. E naquele portal, acabou. Fim para vocês. Deus ainda, mais para frente, você vai ver Deus falando desse povo, falando... 10 vezes eu fazia, 10 vezes esse povo reclamava. Esse povo era contra. Não. E Moisés clamou por eles, Moisés tentou. O Senhor até foi benevolente por um tempo. Mas o Senhor deixou claro, um povo ingrato,
Um povo que, mesmo eu tendo feito diversos milagres grandiosos diante deles, eles ainda assim duvidavam, eles ainda assim reclamavam. E às vezes, Deus já fez tantas coisas para você, na sua vida, e ainda assim há dúvida, ainda assim há questionamento, ainda assim há um olhar humano sobre as coisas. Se você não enxergar com os olhos da fé, não vai poder viver a fé revelada, viva, sobrenatural sobre você. Não é questão de capacidade, não. Deus escolhe quem Ele quiser. O poder está sobre o Senhor. É Ele que determina. É Ele que diz sim ou diz não. É Ele quem escolhe. Quem somos nós, então, para dizer se aquilo é favorável ou não é? O nosso papel é crer no que o Senhor tem falado conosco. E aí, eu fiquei depois lendo essa passagem, eu fiquei analisando, né? Por quê? Porque é mais fácil para nós enxergarmos o lado negativo das coisas. Vermos as dificuldades das coisas. Por que é mais fácil para alguns enxergarem o copo meio vazio do que o copo meio cheio? Porque tem gente que olha para um copo, puxa, tá meio cheio. Poxa, vai matar minha sede. Isso aqui. Tem gente que olha e fala, nossa, mas está meio vazio. Ai, mas isso aqui não dá para nada. Não dá para tomar nada, não dá para nada, não sei. Tem gente que enxerga dessas coisas, é questão de perspectiva mesmo. É questão de visão humana e visão da fé. Por quê? Porque é mais fácil a gente ver as coisas e falar sobre coisas que estão diante de nós com a frustração, com medo, e não com aquilo que o Senhor diz que você é. Porque é mais fácil a gente se colocar em situações como gafanhotos do que como filhos. Eu sou filho, amado. Claro que o Senhor vai me dar condições. Sou gafanhoto. Eu sou um cão morto. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Talvez você ouviu isso uma infância inteira dos seus pais, que você não prestava para nada, que você não valia nada, entende? Que você não tinha valor, que você não era capaz de nada. Aí você cresceu achando que Deus tem a mesma visão que te falaram uma vida toda. Esqueça. Deus não vê você como você ouviu de algumas pessoas que você era. Deus é Deus. Ele tem uma visão muito maior do que a nossa. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos. Deus sonda os corações. Deus não vê aparência. Deus vê coração. E às vezes aquilo está dentro de você. E o tempo todo. Aí Deus te dá um desafio. Não, mas isso aqui é muito grande para mim. Não, isso aqui é um desafio muito forte para mim. Não, eu acho que eu não vou conseguir isso aqui, não. Está se enxergando como gafanhoto. Por quê? Que é mais fácil nós ficarmos com diagnósticos médicos do que com o médico dos médicos. Por quê? Porque quando um diagnóstico chega até nós, é mais fácil a gente pegar aquilo e olhar e tomar posse daquilo. Agora eu tenho isso, agora essa é a minha questão de saúde, é meu problema de saúde, é meu isso. Ao invés de irmos para a igreja, para o altar, dobrar os seus joelhos no seu quarto com esses exames e colocar diante do Senhor e dizer assim, eu fico com o médico dos médicos, eu fico com aquele que pode curar com um sopro, eu fico com aquele que pode curar comigo tocando na barra do manto, eu fico com esse. Eu fico com aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu fico com esse aqui. Eu enxergo esse aqui. Eu não enxergo esse exame. Eu enxergo a cura, porque eu tenho o médico dos médicos. Por quê? É mais fácil a gente ficar preso numa notícia ruim do que
num Deus de milagres que já fez tantos milagres? Por que é mais fácil a gente se entristecer com algo ruim que chega diante de nós do que um Deus que faz milagres e que dá livramentos? Numa situação dessa, você pode olhar e pensar, poxa Deus, mas eu esperava tanto, mas eu queria tanto, mas eu contava tanto com isso. Ou você pode olhar e dizer assim, Deus, se o Senhor não fez, é porque o Senhor está me livrando. Então, eu recebo o livramento do Senhor. E eu sei que o Senhor tem obras maiores por aí, lá para frente eu sei, Senhor. Então, estou aguardando, vou aguardar. Por que é mais fácil a gente ficar com o lado ruim das coisas? Por que é mais fácil a gente tomar posse de um resultado negativo de algo? Deu errado, viu? Não fluiu, viu? Do que para os livramentos que o Senhor tem para nós. Por quê? Aí em Números 14, no versículo 1, diz assim, então naquela noite o povo começou a chorar em voz alta. Lógico, tomados do desespero. Era só o que eles viam, não viam saída. Interessante que não tinha inimigo nenhum perseguindo eles. E o povo desesperado, desesperado com coisa boa. Olha que coisa mais sem sentido. O povo desesperado com uma terra boa, com uma terra que manava leite e mel, com bons frutos. O povo se desesperou por causa da fofoca de 10. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles, teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Porque o Senhor nos trouxe para essa terra, só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui eu digo assim, por isso que foi Moisés. Porque numa dessas, a vontade é fazer igual a Calé. Cala todo mundo, vai embora todo mundo, sai todo mundo da minha frente. Não vou ouvir nenhum de vocês. Maior a vontade era jogar uma pedra em cada um deles ali, Vai, sai, pelo amor de Deus. O que é isso? Além deles estarem desesperados com algo ilusório, com algo que só os olhos de medo deles viam, eles criaram histórias em cima daquilo. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Para a gente morrer? Para as nossas mulheres serem pegas como escravas? Eles ainda fizeram uma história em cima daquilo. E a gente tem que tomar cuidado. Sabe por que a gente tem que tomar cuidado? Porque a gente faz isso também. Não deu certo. E agora, sabe o que vai acontecer? Vai acabar todo o dinheiro, e a gente não vai ter como pagar a conta, e aí a gente vai ser despejado daqui, e a gente não vai ter lugar para morar, e aí vai faltar comida, e é isso. Mas quem te disse isso? Que tipo de Deus que você serve? Qual é o Deus que você conhece? É isso. Então, aí meu marido pegou e pediu o divórcio. Sabe o que vai acontecer? A gente vai se separar. E aí as crianças vão crescer em lares separados. E aí vai dar tudo errado. Por quê? Porque a educação vai ser diferente. Aí ele pode encontrar outra pessoa. E eu não vou querer ver outra pessoa. Olha para onde vai a cabeça, a mente da pessoa. Porque a pessoa não basta ela enxergar o que não existe. Ela tem que ir criando histórias na cabeça dela que não existem também. Aí, sabe o que vai acontecer? Aí, às vezes, você vai no médico, às vezes o médico faz um comentário esporádico. Olha, eu acho que isso aqui... Bom, vamos verificar isso aqui, né? Porque vamos analisar melhor essa pinta, isso aqui e tal. A pessoa já sai de lá assim, Porque, e se for algo assim muito grave? E se for algo que pode se espalhar? E se for maligno? E se isso acontecer? O que vai acontecer? Com o que os meus filhos vão ficar? E como é que Você já vai criando saídas e estratégias de algo que nem está acontecendo, que não é um problema. Será que não é melhor a gente voltar para o Egito? Será que não é melhor a gente voltar a fazer o que a gente fazia? Será que não era melhor ter ficado solteira? Será que não é melhor fazer isso aqui? Aí vai tentando ensinar a Deus, dar soluções para Deus. Deus, estou achando que o Senhor falhou, o Senhor errou. Será que não era melhor a gente ter feito isso aqui? Será que não era melhor a gente ter ficado lá no Egito? Não era melhor o Egito lá? Não. Será que não é melhor a gente voltar para tal lugar?
será que não é melhor a gente vender isso aqui por um valor bem menor? Porque não está vendendo, está difícil, não está vendendo. Será que não é melhor a gente entregar isso aqui? Não, não é, porque se fosse, o Senhor tinha direcionado você a fazer isso. Então, Deus não falou nada. Deus só falou, vai ver a terra, vai espiar a terra, vai lá. Vão lá ver o que eu tenho para vocês, vai lá. Aí volta um povo desesperado, um povo contagiado, contaminado. Depois eles ficam arrependidos, mas não adianta de nada esse arrependimento deles, não. Porque eles se arrependiam e voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Então não adiantou de nada. Aqui, eles começaram a fazer planos de derrota, baseado numa visão em algo que nem existia. E disseram uns aos outros, vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão, com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo, a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra, que produz muito leite e mel, e a dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles. Por isso, não tenham medo deles. Meu Deus, nós temos que ser esse tipo de pessoa e nos cercar de pessoas assim. A gente não manda só ficar quieto, a gente manda ficar quieto ainda com uma boa frase dessa. Fica quieto todo mundo. Nós podemos ir lá, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra e nós podemos vencer eles e devorá-los como pão. Isso é a visão do reino, isso é a perspectiva de Deus, essa é a perspectiva da fé. Isso é uma pessoa que enxerga como Deus enxerga. E como Deus enxerga você, como Deus os enxergavam aqui. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Às vezes, tudo o que nós precisamos é que os nossos olhos sejam abertos espiritualmente. Em 2 Reis, tem um versículo para mim que é chave nisso tudo. 6,14 diz assim, ó. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo de Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Esse versículo é chave para mim. Eu uso ele em diversas situações da minha vida. Quando eu me sinto acuada, insegura, eu não verbalizo. Porque eu não dou essa legalidade ao mundo espiritual. Eu uso esse versículo aqui, ó. Os que estão comigo são muito mais fortes e poderosos do que os que estão naquela situação. Às vezes, tudo que nós precisamos é fazer como Eliseu fez aqui, ó. Então Eliseu orou, ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor abriu os olhos daquele servo, e ele pôde ver que o mundo espiritual é um mundo vivo, que não para. E que às vezes você está diante de uma situação que parece dificílima, mas se você pudesse enxergar espiritualmente, veria anjos de guerra, cavalos, carruagens de fogo, um exército ao seu redor para te proteger. É questão de visão, de perspectiva. Em João 6, versículo 2 diz, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou, Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente?
Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. E Deus pode estar fazendo isso com você, hoje, inclusive, nessa semana. Às vezes, tem perguntas feitas a nós, situações que chegam a nós, só para ver o que nós vamos falar. Como foi aqui com Filipe. Jesus perguntou para ele, mas aqui na Bíblia já diz, ele estava colocando Filipe à prova. Ele queria saber o que ia sair da boca do Filipe, porque dependendo do que saísse da boca do Filipe, é o que estava cheio o coração dele. E às vezes Deus te colocou em situações exatamente para saber o que saiu da sua boca. Faltou algo, um negócio não fechou, não vendeu o que você esperava que vendesse, não saiu o que você esperava que saísse. O que sai da sua boca? Olha o que Filipe diz. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebessem um pedaço de pão. Saiu o que estava cheio no coração dele. A gente não tem dinheiro, Jesus. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode alimentar essa multidão? Eu não sei, a gente não tem dinheiro. A gente não consegue fazer isso aqui, não. Aí a gente fala assim, sonha, projeta, vai lá. Qual é a viagem dos seus sonhos? Ai, não, pastor, não tem dinheiro. Vou falar de viagem. Eu não paguei nem minhas contas. Qual é o desejo do seu coração? Você deseja ir para Israel? Claro, mas olha o valor da passagem de Israel e tal. Mas não foi isso, foi te perguntado qual é o seu sonho. Você deseja isso? Às vezes é perguntado coisas a você, ou é dado oportunidades a você para fazer. Vai lá, faz tal coisa, enfrenta esse desafio. Ah, não sou capaz, porque o fulano é melhor do que eu. Aí vai lá, eu passar vergonha. Olha o que sai do coração. Ah, não vou mexer mais com esse casamento, não. Você acha que esse casamento pode ser restaurado? Ah, não vou mexer mais com isso, não. Já tentei de tudo. Ó, a desesperança. Você acha que esse filho pode voltar a amar o Senhor? Ah, já tentei de tudo, eu não vou me meter nisso, não. Deixa ele lá, ele vai ter as suas descobertas. Olha o fracasso saindo de dentro da pessoa. É isso aqui. Como é que a gente pode alimentar esse povo todo? Lembrando que esses discípulos, inclusive Filipe, já tinha visto o Senhor operar grandes milagres. Só lembrando que Jesus não estava fazendo aquilo pela primeira vez. Quando eu estou dizendo primeira vez, é milagres. O Senhor já tinha operado diversos outros milagres. O Senhor não estava ali. O Senhor não estava ali como se nunca tivesse feito nada. Já tinha feito coisa. Aí Jesus vai lá, como é que a gente pode alimentar esse povo? A gente não tem dinheiro, não. Nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não ia conseguir alimentar todos aí, não. Nem se tivesse. Olha, nem se tivesse eu teria condições de ter um carro desse. Vai lá, faz o test drive, unge o que você sonha. Vai lá. Mas nem se eu trabalhasse em 3 empregos eu ia conseguir comprar um carro desse, acha? Mas nem se eu tivesse assim uma herança, uma fortuna, eu ia conseguir comprar um negócio desse aqui. Acha? Mas eu acho lindo quando as pessoas ofertam na igreja e às vezes elas vêm e mandam mensagens para nós, elas dizem assim, eu estou sendo coluna desse ministério, vou falar especificamente de Kissimmee, eu estou sendo coluna de Kissimmee com esse valor aqui, tá? Mas eu creio que um dia eu serei coluna do aluguel todo. Essa pessoa não vira assim, queria pagar o aluguel, mas eu não tenho todo esse dinheiro nem para mim, nem para o aluguel da igreja, então não vou fazer de jeito nenhum. Ela já vai começando. E ela já vai vendo com os olhos da fé. Eu vou ofertar, ser coluna do lenço de papel da igreja, crendo que um dia eu vou financiar todo o setor de alimentação da igreja. Pronto. Começou de um jeito, enxergou com os olhos da fé. A pessoa não olhou e falou assim, nossa, mas é muito caro, não vou conseguir pagar isso aí tudo não consigo pagar nem o meu aluguel, vou pagar o aluguel da igreja. Eu não tenho como pagar o meu carro, como quem dirá a parte de setor tal, enfim, não tem como. É o que está no seu coração, está cheio do seu coração. Não, meu coração está cheio de fé, cheio de gratidão.
Você vai saber quando Jesus vem e te faz uma pergunta dessa simples. Aí, aqui ó, no 8. Então, outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para toda essa multidão? Você vê que é de família, né? Não basta o Pedro falar na hora errada o que não precisava. O irmão dele também tem que fazer o papel. Porque uma coisa é você ficar quieto quando você está vendo um negócio, ficar quieto, não vou nem me envolver. Outra coisa é você se envolver e ainda falar a coisa errada. Ó, se tem aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Mas de que adianta isso aqui para o senhor, né? É pouco. Saiu o que estava no coração. É isso. Você vai ver que a gente escuta falar de muita gente, mas de um povo incrédulo dessa forma a gente não ouve mais falar tanto. É isso. Tudo é uma questão de perspectiva. É a forma como você vê. Você pode olhar o copo meio cheio e pensar assim, e o mesmo Deus começou a boa obra, vai fazer esse copo transbordar. Você pode olhar esse copo meio vazio e pensar assim, tá vendo? Deus não está fazendo. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu não devo estar agradando a Deus. Eu acho que eu não sou merecedora. Eu acho que o fulano merece mais que eu. É questão de visão. É questão de perspectiva. Então, eles já tinham presenciado muitas coisas aqui. Nenhum deles aqui era inocente. O povo no deserto não era inocente. Eles já tinham visto muitos milagres lindos do Senhor. Ali o servo de Eliseu já tinha visto muitas coisas acontecerem. Aquele homem fazer muitas coisas. E aqui os discípulos já tinham visto Jesus atuar. E ainda assim, o que saiu do coração deles foi incredulidade. Então, mude a sua perspectiva. Ajuste o foco. Você que usa óculos sabe muito bem que uma coisa é você olhar para algo sem óculos. Outra coisa é quando você põe o óculos. Ah, parece que dá até um frescor na alma. Fala, agora eu estou enxergando bem. Olha que maravilha. Ajuste o seu foco. Ajuste a sua visão. Limpe as lentes espirituais que você tem usado. Elas podem estar sujas demais, quebradas demais, de um jeito assim que impede você de ver. E essa oração, você tem que fazer ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ter a capacidade de entender as coisas e ter o discernimento como Josué e Caleb. Eu quero ter o discernimento, um discernimento tão elevado que eu consigo constranger uma multidão com a minha fé. Porque a fé, ela pode ser até vergonhosa. É interessante, porque às vezes você vai falar pela fé diante de um médico, o médico chega e fala para você assim, você tem aqui um negócio que é incurável. Aí você olha para ele e fala assim, mas para Deus não é incurável. Ele pode rir de você, ele pode duvidar de você, mas você levanta de lá com muita esperança e sabendo que seu Redentor vive. A pessoa, às vezes você vai comprar algo e eu já vivi essa experiência. De eu ir comprar algo e eu dizer para a pessoa que está vendendo. Quando ela falou o preço, eu pensei, mas não verbalizei. Eu não dou essa legalidade. Eu olhei, aí eu falei para ela assim, mas se Deus quiser, Ele pode dar. Porque Ele é o rei, Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Eu vi a pessoa olhando meio assim, ó, E eu virei para ela, pois bem, ungi minha mão na frente dela, pus a mão no lugar, declarei, falei assim, é isso, viu, senhor? Se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Aí a pessoa ainda falou para mim assim, então, eles não têm esse costume todo aqui de dar esse desconto. Estou falando de Estados Unidos, aqui, realmente, eles não são muito de dar desconto, não. Eles não têm esse costume de dar esse desconto grande que vocês estão querendo. Pois, se Deus quiser, Ele vai fazer. E não é que fez. Fez e deu o desconto do tamanho que a gente pediu ali. Por quê? Porque Deus estava na história. Então, a pessoa, às vezes, olhando, pensa,
É o que ela está falando, não tem muito sentido. Pode não ter para você, que não enxerga com os olhos da fé. Pode não ter para você, que não tem uma promessa de Isaías 54 para o ano de 2026. Pode não ter para você, que não recebeu uma ordem, uma direção de Deus para espiar a terra, para fazer tal coisa, para ingressar em algo, para ter a iniciativa, tomar atitude em algo. Pode não ter para você, que enxerga como um humano sem fé enxerga. Agora, para mim, que enxergo com os olhos da promessa, que enxergo com os olhos da fé, para mim tem sentido. Para mim faz todo sentido. Ainda que seus olhos digam o contrário. Declare na sua vida que a sua fé vai falar mais alto do que aquilo que você está vendo, ouvindo e sentindo, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar e aproveitar esses portais que o Senhor abre para nós. Porque se você já assistiu o programa da Bispa, é portal, hein? Um Deus que muda leis. Ai, mas vai mudar a lei de tal lugar, tão difícil, mudar a lei para me beneficiar. Quem sou eu? Na fila do pão. E não. Deus pode mudar para beneficiar você. Você aí, nesse lugar aí. Às vezes até meio escondido. É você. Que o Senhor pode mudar leis para beneficiar você. Para te dar a chance de viver um sonho. Deus coloca pessoas no nosso caminho para realizar sonhos. E há coisas que Ele faz de um jeito todo especial. Que a princípio parece que não está dando certo. Mas depois a gente vai ver e olhar e vai entender. Ah, Senhor, agora eu entendo por que não funcionou. É por causa disso. Então, aproveite os portais. E peça coisas para Deus do tamanho de Deus. Coisas difíceis. Que sejam do tamanho dele. No nível de mudar leis. No nível de abrir portas que você nunca imaginou. De te colocar em lugares que você jamais pensou que Ele colocaria. Senhor, abra os nossos olhos. Os nossos olhos, meu Deus, porque nós queremos ver. Nós queremos ter a perspectiva da fé. Limpa a nossa visão, meu Deus. Limpa, Espírito Santo, nosso coração e a nossa visão. Para que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Para que de dentro de nós saia, meu Deus, palavras de fé, de promessa e de confiança. Que saia de nós, Isaías 54. Que possamos dar os nossos passos de fé. Ainda, meu Deus, que ninguém saiba desses passos de fé. Eles estão sendo dados e confiados ao Senhor. Em nome de Jesus, abra a porta, Senhor. Muda leis ao nosso favor. Eu creio nisso. Há tantas orações ousadas na palavra. Meu Deus, tantos homens de fé com orações ousadas. Então eu oro ao Senhor. O Senhor pode mudar, meu Deus, um coração à distância. O Senhor pode mudar a visão, meu Deus, de pessoas no nosso sentido. O Senhor pode soprar o nosso nome em ouvidos que podem nos beneficiar. O Senhor pode ser o nosso divulgador, meu Deus, e soprar o nosso nome pelo mundo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o Senhor pode nos dar negócios inimagináveis, fechar, meu Deus, negócios, trazer propostas até nós, meu Deus, que sejam propostas válidas, coerentes, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode, meu Deus, nos dar a oportunidade de emprego, o emprego dos sonhos, a empresa que sonhamos. Meu Deus, o Senhor pode nos dar a casa que sempre sonhamos, o lugar que nós sempre desejamos, desde criança, meu Deus, às vezes há sonhos ali, guardados, desde pequenininho, o Senhor pode realizar, porque o Senhor é o Deus dono de tudo. O Senhor pode mudar leis, o Senhor pode mudar o sentido de muitas coisas, de muitas pessoas, para beneficiar a oração de um justo, para ajudar um justo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, haja ao nosso favor, em nosso favor. Nós cremos no Deus do impossível, o Deus que muda mentes, mas muda ao nosso redor também.
vem. O Senhor muda, meu Deus, coisas ao nosso redor. O Senhor abre portas impossíveis. O Senhor, meu Deus, sopra os nossos nomes. O Senhor nos dá oportunidades incríveis e inimagináveis. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo que leis sejam mudadas. Eu profetizo que corações sejam mudados. Eu profetizo que casamentos sejam restaurados. Eu profetizo, meu Deus, livramentos sendo liberados. Eu profetizo, Espírito Santo, oportunidades de negócio sendo abertas, meu Deus, para nós. Eu profetizo, meu Deus, vendas acontecendo, vendas travadas, destravando. Eu profetizo, meu Pai, vidas que estão travadas, destravando. Eu profetizo números travados, destravando. Eu profetizo, meu Deus, aberturas, meu Deus, de situações, de portas, em nome de Jesus, oportunidades chegando até nós. Eu profetizo, Espírito Santo, que o Senhor é o Deus que muda leis. O Senhor é o Deus que adianta coisas, meu Deus, na nossa vida. Eu profetizo, meu Deus, documentos, meu Deus, sendo adiantados. Eu profetizo documentos passando na frente de outras pessoas. Eu profetizo, meu Deus, documentos sendo entregues pelas mãos do próprio Deus. Eu profetizo, meu Deus, o Senhor dando basta em situações que estão durando durante muito tempo. Eu profetizo, meu Deus, curas internas. Eu profetizo doenças incuráveis sendo curadas. Eu profetizo que o Deus do impossível se manifeste em nós. Eu profetizo que o Senhor multiplique os pães e os peixes. Eu profetizo que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu profetizo, meu Deus, que tenhamos a capacidade de enfrentar inimigos do tamanho de gigantes e devorá-los como pão. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo milagres acontecendo na nossa vida, na nossa casa, com os nossos filhos, coisas impossíveis que quando contarmos, meu Deus, é inacreditável. Quem tem os olhos humanos não acredita, mas quem vive pela fé sabe que Deus é o Deus do impossível e que Ele pode abrir um caminho do deserto, que Ele pode fazer o deserto florescer, que Ele faz algo que está seco, meu Deus, virar um rio de águas vivas. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Sabe que o Senhor pode esconder, como o Senhor pode nos mostrar. Sabe, meu Deus, que o Senhor é o Deus que transforma pessoas que eram improváveis em grandes testemunhos para a honra e glória do seu nome. Quem serve ao Senhor sabe que o Senhor pode abrir o mar, sabe que o Senhor pode salvar famílias, sabe que o Senhor cura coisas que nenhum médico curou, sabe que o Senhor cura feridas que ninguém curou. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. Eu profetizo nessa palavra. Eu declaro, meu Deus, leis sendo mudadas, caindo por terra, promessas acontecendo e respostas chegando até nós, em nome do Senhor Jesus. Responda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Responda a nossa fé, responda as orações dessas mulheres, desse povo que tem clamado diante do Senhor, crendo no Deus do impossível, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nesse Deus de milagres, do impossível, que faz coisas que ninguém pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo e abençoo a vida de cada uma dessas mulheres, de cada uma dessas pessoas, e que os milagres que elas tanto têm esperado cheguem até ela, em nome do Senhor Jesus. Que possamos contemplar e desfrutar de bênçãos que batem na nossa porta, de bênçãos que chegam até nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.